Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Outro sim. Você que assiste às minhas aulas e ainda não é inscrito, eu te peço, se inscreva, me ajudem a atingir a minha meta de 100k. Se você conhece ou tem algum parente que gosta de crochê, compartilhe o vídeo com eles e peçam para eles se inscreverem também. Vocês que puderem e fizerem, a minha palavra para vocês é gratidão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com a linha Camila Fashion. Ele ficou medindo na largura 41 centímetros e no comprimento de picô a picô ficou com 76 centímetros. Mas, lembrando a vocês que vocês podem fazer no comprimento que desejar, fica a critério de vocês. E quanto à largura, para vocês que querem fazer, que quiserem fazer mais largo, no vídeo eu deixo tudo explicadinho, quantas correntes acrescentar. E para quem se interessa na quantidade de linha que eu usei para fazer este trabalho, de um novelo me restou esta quantidade. Então, assim vocês têm uma noção de quantos novelos comprar e vai depender do comprimento e da largura que quiserem. Porém, para este comprimento e para esta largura de um novelo de linha, me restou esta quantidade. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, é composto apenas de 2 em 2 carreiras. O nosso trabalho é aqui nesse meio. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, eu fiz essa carreira de 3 pontos altos tombados com picô. Mas como eu sempre digo, aqui é apenas uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Espero que gostem o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar a linha Camila Fashion, ela é 100% algodão. Esse novelo, ele tem 500 metros, o tex dele é 300 e a cor é 00972. Então, esta é a linha que nós vamos usar para a aula de hoje. E a agulha que nós vamos usar é a agulha de número 2,5 milímetro. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 108 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 108 correntes. Feitas as 108 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vou subir aqui com mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na linha, entrar aqui na corrente, laçar a linha, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar a linha novamente, tirar as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês.
Pronto, encerrei aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós vamos iniciar com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar o nosso trabalho com uma carreira de pontos altos. Eu fiquei aqui com um total de 109 pontos altos, porque nós fizemos 108 correntes e as 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 109 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou copiar mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir, que é o nosso primeiro ponto alto. Então, nesta carreira, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Agora, aqui no meio, eu vou fazer uma carreira de ponto rede. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, 1, 2, fazer o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto rede, de quadrados. Vou fazer assim até quase a outra ponta. Por que até quase a outra ponta? Porque lá na outra ponta eu vou copiar os 4 últimos pontos altos. Então, eu vou completar essa carreira e já trago. Pronto, finalizei mais esta carreira. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, copiei mais 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos. Teremos 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos na outra. Aqui no meio, eu fiquei com 34 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 quadrados. Então, para essa largura, nós ficamos com esta quantidade de quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira porque apenas copiei. Copiei os 4 pontos altos desta ponta e copiei o primeiro quadrado. Como eu falei, estes 4 pontos altos nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Agora, eu vou fechar os quadrados do meio. Na carreira anterior, eu abri quadrados. Nesta, eu vou fechar. Então, são 2 correntes, eu vou colocar em cada quadrado 2 pontos altos. E vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Novamente, 2 correntes, vou fazer os 2 pontos altos. 1, 2, e copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei o segundo quadrado. Vou fechar os quadrados até outra ponta. Lembrando que lá eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Então, eu vou copiar o último quadrado e vou copiar os 4 últimos pontos altos. Vou fazer esta carreira e já mostro para vocês. Mais uma carreira finalizada. Então, eu subi com as 2 correntes, copiei os 3 pontos altos, ficamos com 4 pontos altos e copiei o primeiro quadrado. Os quadrados do meio, eu fechei com pontos altos. São 2 correntes, coloquei 2 pontos altos em cada quadrado. Até esta ponta. Nessa ponta, repeti o mesmo. Copiei o último quadrado e os 4 últimos pontos altos. Então, esta carreira ficou desta forma. Vamos para a próxima carreira. Já iniciei a carreira, apenas copiando os 4 pontos altos, o quadrado e os 4 primeiros pontos altos do grupo de pontos altos. Feito isso, agora eu vou abrir 7 quadrados, vou fazer 7 quadrados aqui. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado, abri um quadrado. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 quadrados. Vou fazer um total de 7 quadrados. Fiz aqui os 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Agora, eu vou copiar aqui 4 pontos altos. Então, já copiei um, vou fazer o segundo, 2, 3, 4 pontos altos.
Feito isto, agora aqui no meio nós vamos abrir retângulo. Então, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui um retângulo. Nós faremos aqui no meio um total de 7 retângulos também. Então, vou repetir novamente. 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Fiz aqui o segundo retângulo. Vou fazer um total de 7 retângulos. Pronto, fiz aqui no meio um total de 7 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retângulos. Feito isto, vou novamente fazer aqui os 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. E deste lado, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, eu fiz aqui os 4 pontos altos, são estes 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer os 7 quadrados e finalizar da mesma forma que eu iniciei deste lado. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei mais uma carreira. Copiei os pontos altos, o quadrado e os 4 primeiros pontos altos. Abri aqui 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Copiei 4 pontos altos. Aqui no meio, eu abri 7 retângulos. Então, eu vou colocar retângulo e quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retângulos. E deste lado, repeti da mesma forma. Copiei os 4 pontos altos, 7 quadrados, aqui no final, os 4 últimos pontos altos, o quadrado e os 4 pontos altos desta ponta. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Quero adiantar para vocês que destes pontos altos para a ponta e deste lado da mesma forma, nós só vamos copiar. A diferença que nós teremos será aqui nos retângulos. Então, esta parte das pontas, nós vamos copiar até quase o final do nosso trabalho. Por que até quase o final? Porque quando chegar lá no final, nós vamos repetir estas 3 carreiras. Mas, esta parte, nós vamos levar até adiante. Então, o nosso trabalho será nestes retângulos. O restante, nós só vamos copiar. Vamos à próxima carreira. Já vou iniciar a carreira até estes pontos altos, porque eu só vou copiar. Então, foi o que eu fiz. Apenas copiei os pontos altos, o quadrado, estes pontos altos, os 7 quadrados e os 4 pontos altos aqui no meio. Agora, eu vou fazer o trabalho em cima dos retângulos. Então, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou aqui no meio do retângulo, vou fazer um ponto baixo. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, em um retângulo, vai ficar essas 2 argolas. O próximo retângulo, aqui são 5 correntes. Então, eu vou colocar 5 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um retângulo com pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, porque copiamos este ponto alto e o ponto alto na outra ponta. E aqui no meio colocamos 5 pontos altos. Então, ficamos no total de 7 pontos altos. Novamente, vou fazer as 2 argolas no outro retângulo. Nós vamos intercalar. Então, 1, 2, 3 correntes. Vou no meio do retângulo e fazer um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. O próximo retângulo, vou preencher com pontos altos. Então, vou fazer aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Ficamos com 7 pontos altos.
Novamente, vou fazer as duas argolas, no outro retângulo, 7 pontos altos, aliás, 5 pontos altos, copiar o primeiro e o último, total de 7 pontos altos, vou fazer assim até esse último retângulo, somente intercalando. Feito isto, aqui nesta ponta, como eu já havia dito, as pontas de um lado e do outro nós só vamos copiar. Eu vou copiar o restante da carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta carreira, de um lado e do outro. Só copiei e o nosso trabalho é aqui no meio, como será até o final. Então, eu copiei aqui os 4 pontos altos e aqui nos retângulos, eu fiz essas duas argolas de 3 correntes, fechado com ponto baixo, 3 correntes do outro lado, e o outro retângulo preenchi com pontos altos, são 5 correntes, eu coloquei 5 pontos altos, copiei o primeiro ponto alto e o ponto alto do outro lado, ficamos com 7 pontos altos. Fiz assim, intercalando, então, 2 argolas, pontos altos, 2 argolas, pontos altos, até esta ponta. Nós vamos finalizar aqui com as argolas. Ok? O nosso trabalho será de 2 em 2 carreiras aqui no meio. Então, eu já fiz as 2 carreiras. Agora, eu vou vir mais uma vez com a carreira de retângulo. Vou fazer mais 2 carreiras para mostrar para vocês, para não restar dúvidas. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei a carreira, apenas copiando. Chegamos nos retângulos. Eu vou fazer essa primeira carreira de 5 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular as argolas e vou copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, já fiz um retângulo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular os pontos altos, vou copiar apenas o último ponto alto, o segundo retângulo. Eu vou novamente abrir os retângulos. Então, novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Pular as 2 argolas e copiar o ponto alto da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Pular os pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, vou fazer assim, em cima dos 5 retângulos, e o restante da carreira, apenas copiar. Vou completar e já trago. Pronto, mais uma carreira finalizada. Copiei as pontas e aqui no meio abri os retângulos. Esta carreira é a nossa primeira carreira. Como eu falei, nós vamos fazer aqui no meio de 2 em 2 carreiras. Agora, a próxima carreira será esta carreira das argolas e preencher aqui com pontos altos. Vamos a ela? Já iniciei a carreira até chegar nos retângulos. Aqui eu vou repetir a segunda carreira. Vou fazer 3 correntes. No meio das correntes da carreira anterior, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Copiar o ponto alto da carreira anterior. No próximo retângulo, copiar os pontos altos. Fazer aqui os pontos altos. Então, fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, teremos no total de 7 pontos altos, porque vamos copiar este e o do outro lado, na outra ponta. E aqui no meio, 5 pontos altos. Vou repetir as argolas neste retângulo. 1, 2, 3 correntes. Aqui no meio, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, vai ficar desta forma. Vou fazer a segunda carreira que fiz aqui. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, a segunda carreira finalizada. Então, este será o nosso trabalho. Nós vamos fazer assim até o comprimento desejado. Aqui no meio é que nós vamos fazer o nosso trabalho e será de 2 em 2 carreiras. Então, a próxima carreira será a carreira de retângulos, onde vamos abrir o retângulo. Depois, a carreira das argolas e dos pontos altos. É muito fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Para você que gosta de saber, para fazer mais largo, quantas correntes acrescentar, eu não sei qual a largura que vocês vão querer fazer.
Porém, se vocês quiserem aumentar a quantidade de quadrados numa ponta e na outra, vocês terão que acrescentar de 2 em 2 correntes. Lembrando que, se vocês forem aumentar mais um quadrado em cada ponta, será 2 quadrados, então terão que colocar 4 correntes. E se quiserem acrescentar, se quiserem aumentar a quantidade de retângulo no meio, será de 5 em 5 correntes. Então, terão que acrescentar mais 5 correntes, até a quantidade de retângulo que vocês quiserem no meio. Lembrando que terá que ser números ímpares, para ficar essa carreira de um lado e de outro com as argolas. Aqui nós temos 7 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retângulos. Então, terão que ser números ímpares de retângulos. Ok? Eu acho que eu consegui explicar direitinho para vocês. Eu vou continuar fazendo até o comprimento desejado e quando trouxer, vou trazer para fazermos a última carreira por toda a volta. Como prometido, já fiz aqui até o comprimento desejado para mim, vocês vão fazer até o comprimento desejado para vocês e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. E eu fiz de 2 em 2 carreiras. Então, o nosso trabalho é apenas aqui no meio, de 2 em 2 carreiras. Muito fácil. E quando chegar lá na outra ponta, quando chegar no comprimento desejado para vocês, vocês vão fazer essas 3 carreiras. Então, vão repetir aqui nesta ponta. Deixa eu tentar separar aqui para vocês. Vocês vão repetir aqui essas carreiras que começamos. Então, chegando até o comprimento desejado, vocês vão repetir esta carreira, depois a carreira de quadrados e, por fim, a última carreira de pontos altos. Somente isso. Então, feito essas 3 carreiras, que são as 3 primeiras carreiras, essas 3 são estas 3. Vocês vão encerrar o trabalho nessa posição. Agora, nós vamos fazer a última carreira por toda a volta. E para a última carreira, como eu sempre digo, a última carreira é apenas uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Então, para a última carreira nesse trabalho, eu vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou marcar a última corrente que fiz e vou fazer mais 2 correntes. 1, 2. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui um picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Porém, nós vamos ficar com 3 pontos altos por causa da corrente que eu fiz para subir. Então, vamos ficar com 3 pontos altos. Vou no próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados com picô. Vou no próximo espaço, ponto baixíssimo, vou repetir novamente os 3 pontos altos tombados. Vou fazer 3 correntes, marcar a última corrente, fazer mais 2. 1, 2. Voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ficamos com 3 pontos altos por causa da corrente. Vou no próximo espaço, ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, vou iniciar novamente os 3 pontos altos tombados com picô. Vou fazer mais uma vez aqui para não restar dúvidas. Vou fazer 3 correntes, 2, 3, marcar a última corrente, fazer mais 2, 1, 2. Voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui vou fazer um ponto baixíssimo, fiz um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficamos com 3 pontos altos. Vou no próximo espaço, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo, vou repetir novamente os 3 pontos altos tombados com picô. Essa será a minha última carreira por toda a volta, até mesmo aqui em cima dos pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira, encerrar o nosso trabalho e quando trouxer, já trago o trabalho finalizado. Ok? Como prometido, já fiz aqui a minha última carreira
Por toda a volta, 3 pontos altos tombados com picô, fiz tanto nas laterais como em cima dos pontos altos. Então, esta foi a minha última carreira. Feito isto, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!